Sobre o Thales agora, hein? O Thales vai ter que voltar para os Estados Unidos para renovar o seu passaporte. Depois do derby ele vai. Porque ele tem o problema de... Ele pertence ao New York. Exatamente. E aí, como é que faz? Se o Corinthians não está pagando o Garro, não está pagando o Félix Torres, como é que vai acertar a permanência do Thales Magno, que não deve ser barato não, né? Eu acho que eles vão tentar renovar um contrato por empréstimo até o final do ano, e aí na janela do final do ano tentar resolver aí a questão do... empréstimo com opção de compra, obrigação de compra, por exemplo. Se tiver obrigação, acho que vai ficar mais complicado. Talvez a opção seja melhor do que a obrigação, porque, né, se colocar numa cláusula, se tiver tantos jogos e tantos minutos ou tantos gols, eu acho que o Thales tem tudo nessa temporada, pelo jeito que o Ramon armou o Corinthians, o Thales vai ser peça fundamental. Você que conhece a MLS, é especialista também no futebol norte-americano, quando começa a MLS? Daqui 25 dias. Hoje então, é dia 3, o clube mas é 28, 29. O clube pode ter, de repente, planos para o Thales Magno também, né? Também pode, mas acho difícil eles puxarem de volta, viu? Acho difícil puxarem de volta. É difícil? Por quê? Não, porque pelo esquema que ele está jogando, ele estava encostado, né? O Thales Magno termina, antes da temporada dele voltar para o Corinthians, ele estava afastado pelo técnico do New York City, perdeu um pouco de espaço pela forma que o time estava jogando. Então, ele tava, obviamente, a gente sabe que ele joga mais pelo lado do campo, e o time virou num 4-4-2 mais quadrado, e aí você perde esses caras de ponta. Vamos ver o que vai acontecer então com o Thales Magno, né, que pode, de repente, continuar no Corinthians até o final do ano. Acho que seria importante, estou contigo nessa, né, Lázaro? Importante. É um jogador que tem, além da velocidade do drible, ele finaliza bem, né, então, e ele está à vontade com a camisa do Corinthians. Tá. Acho que a contusão que ele teve ali no jogo contra, não sei se foi contra o Ceará ou contra o Fortaleza ano passado, tirou ele de uma sequência, né? A gente acabou fala muito atrapalhando, isso, né? Sequência. Aí o time encaixa, né? Com Depay, Yuri Alberto e Garro por trás, aí você não consegue mexer. Exato, você não consegue tirar o jogador, né? Por isso que eu falo que eu acho que é importante, o Corinthians começa o campeonato muito bem, sem o Garro. A gente sabe que o Garro teve um problema no joelho e teve todo aquele caso do acidente envolvendo. Então, assim, se tivesse a pranchetinha do Ramon, eu acho que hoje eu estaria olhando para um Corinthians num 4-2-2-2. Com 2 meias, quadradão? Quadradão no meio quadradão, campo? porque aí você consegue manusear Thales e Yuri na frente, Garro e Memphis. Só que aí você tem que pensar o seguinte, vai ter que ter gente para marcar. Complicado, né? Hoje, por exemplo, o Alex Santana deve jogar porque ele estava suspenso no último jogo, ele não jogou contra o Noroeste. Ele estava suspenso. Sim. Agora, você vai ter que ter esses dois jogadores realmente de marcação. Aí você tem Maicon, que está machucado. Você tem o Alex Santana, que não é um exímio... Não vai ser titular. Não, um exímio defensor. Você tem Carrídio. Carrídio e Martínez. Será titular? É isso, então? De volância? Mas o Carrídio, eu não sei. Porque o Carrídio não é um volante propriamente dito. Eu não mexeria no sistema, né? Eu continuaria com o Losango, com um primeiro volante que é o Martínez, que é mais pegador. Que dá a sensação, né? Carrídio, você pode ter até o Coronado como um terceiro homem, e o Garro como a ponta do diamante, né, que eles falam. Sim. E 2 atacantes. Aí o Thales Magno, ele briga com o Yuri Alberto. Ele não pode roubar a vaga do Yuri Alberto? Ele tem finalização, ele tem velocidade, ele tem habilidade. Pela forma que o Yuri termina o ano passado, eu acho que ele merece a oportunidade de pelo menos começar na frente esse ano. Obviamente que a gente sabe que a disputa é saudável. É legal a gente ter uma disputa entre Yuri, entre Thales, mas eu acho que o Yuri tem que largar na frente pelo que ele apresentou no final do ano passado. Ele termina em alta, é o artilheiro do ano lá. Mas aí voltando para o Pedro Raul e até para o Héctor Hernandes, o Corinthians hoje não tem espaço para um centroavante fixo, né? Não. Hoje, então, eu acho que se tiver um centroavante fixo, você vai matar o esquema. Então, você mata eu acho que quando o técnico do Corinthians, auxiliar, né, o Emiliano, ele fala sobre isso, é uma questão técnica. Talvez ele não tenha se expressado tão bem. Eu acho que é uma questão de encaixe. Não adianta querer o Pedro Raul jogando como o Yuri Alberto ou como o Memphis, né? O Pedro Raul sempre foi um cara de área, né? de realmente referência. Isso. Por exemplo, a gente lembra no Goiás ele jogando dentro da grande área. E um time jogando para ele. O time jogando para ele, exatamente. Ele não vai ser aquele cara que muitas vezes... E outra, ele consegue sair, fazer um pivô na entrada da grande área. Quantas vezes ele fez isso no Corinthians? Nenhuma, porque a bola não chega. Então, assim, eu acho que é uma questão também de encaixe, de entender a formação, o que é melhor para
O Corinthians, será que é jogar nesse losango como veio jogando e termina o ano passado? É melhor jogar nesse 4-2-2-2 que a gente está falando? É melhor jogar num 4-3-3 com 2 pontas abertos? E aí sim com um jogador de referência, talvez sendo o Yuri e também, né, o Pedro Raul? Acho que assim, são muitas opções. E aí, de novo, a gente volta na questão do calendário, né, Léo? Podendo o Corinthians chegar próximo de 70 jogos na temporada. Então, você imagina, se o Corinthians avança numa Libertadores, vai até as fases finais, na Copa do Brasil vai longe no Paulista, que o ano passado nem classificou, você pode chegar próximo aí de 70 jogos, é muita coisa.